Sou Ana Maria Carneiro, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e também coordenadora associada do Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação, e eu venho apresentar esse trabalho, que foi desenvolvido com as minhas colegas Luísa Bezerra, Adriana Bin, Larissa Lopes e João Gabriel Gomes. O objetivo do trabalho é analisar o efeito dos critérios especiais que foram estabelecidos por alguns dos comitês de avaliação diária do CNPq dentro do programa Bolsa Produtividade e Pesquisa. Qual que é a motivação da nossa pesquisa? A gente sabe que há uma subrepresentação das mulheres na academia e as agências de financiamento em vários países do mundo têm se dedicado a estabelecer políticas institucionais para abordar essas desigualdades de gênero e pensar iniciativas e políticas que possam lidar com os vieses de desempenho das mulheres, muitas vezes devido às obrigações familiares, e que tem um efeito direto na alocação de bolsas e auxílios, né? A gente sabe que tem uma literatura muito extensa sobre esse assunto, e alguns estudos específicos mostram que há vieses na alocação de financiamento para as mulheres, e inclusive alguns estudos experimentais que tentaram fazer um estudo olhando quando a avaliação era feita só olhando o projeto e quando a avaliação era feita olhando o projeto e perfil. No primeiro caso, só olhando o projeto não tinha nenhum efeito de discriminação de gênero, e no segundo caso isso acontecia, né? Então, tem sido um consenso que é preciso levar em conta a questão da licença maternidade na avaliação ex ante do financiamento para evitar a penalidade da maternidade no momento da avaliação, né? Embora no Brasil tenha uma vasta literatura sobre equidade de gênero, faltam estudos mais sistemáticos sobre o viés de gênero, especificamente nos processos de seleção das agências de fomento, né? Então, para isso, a gente foi olhar os editais do programa Bolsa Produtividade em Pesquisa, do CNPq, entre os anos de 2019 até 2023, que são quando os dados mais recentes estão disponíveis. Não preciso me estender aqui para explicar o que é o programa Bolsa Produtividade em Pesquisa, mas o importante é pontuar que ele é um dos programas mais antigos do CNPq. Ele foi criado em 1976, e ele, além de dar a complementação salarial e o auxílio, né, um pequeno enxoval para os beneficiários, ele dá uma legitimidade para aquele pesquisador e abre portas, inclusive, em outras agências de fomento, né? A gente sabe que tem uma literatura já grande também pesquisando esse programa especificamente, mas tem poucos estudos que tratam da avaliação dentro do programa PQ. O que a gente sabe de resultados desses estudos é que as mulheres são minoria, principalmente nos níveis mais altos da bolsa, exceto em algumas áreas. Elas demoram mais para se candidatar à bolsa ao longo das suas carreiras, e os comitês consultivos, que são responsáveis por criar os critérios e fazer a seleção, eles são compostos majoritariamente por homens. Como que a gente fez o estudo? Foi uma análise qualitativa dos editais. A gente queria ver quando os comitês começaram a estabelecer esses critérios especiais para pesquisadoras, né, essa linguagem que é utilizada, e qual era a motivação que levou esses comitês a estabelecer esses critérios. E, além disso, a gente fez uma análise quantitativa das inscrições e das aprovações de bolsa para ver se já tem um efeito do programa na alocação das bolsas para mulheres. E a gente usou os dados do painel específico do programa PQ, que está disponível abertamente no site do CNPq. Então, em termos de resultado, né, em primeiro lugar, 1/3 dos comitês, são 48 comitês, então 16 comitês implementaram esses critérios especiais, que em geral estendem o período de avaliação em 2 anos por nascimento ou adoção de filhos. E a justificativa que a gente encontrou são principalmente duas: compensar o impacto da maternidade
na produtividade científica e promover a equidade de gênero na ciência. Em termos dos comitês que adotaram, 70% dos comitês de ciências humanas e ciências sociais aplicadas adotaram esses critérios, 4% dos ciências da vida, que é um único comitê, o comitê de agronomia, e 50% dos comitês de ciências exatas, da terra e engenharia. Ao longo do tempo, em termos de submissão, a gente vê que os comitês que nunca adotaram esses critérios, eles recebem mais ou menos 60% dos pedidos de bolsa, e há uma diferença entre a taxa de aprovação entre homens e mulheres, né? Os homens, a taxa de aprovação é mais ou menos 45%, e das mulheres quase 40%. E essa diferença ela é estatisticamente significativa. A gente fez análise olhando as diferenças por raça e etnia e área do conhecimento. Essa diferença também se mantém em todas as raças e etnias e áreas do conhecimento. A maior diferença está na área de ciências exatas e engenharias, e a área de humanidades e ciências sociais aplicadas é a área de quase equidade de gênero em termos de aprovação. É importante notar que a taxa de aprovação das mulheres nos comitês que adotaram os critérios especiais já era maior do que dentre aqueles que não adotaram. E aí a gente fez algumas perguntas olhando lá para os dados disponíveis, né? A primeira foi, os comitês que adotaram critérios especiais apresentaram uma diferença na taxa de aprovação das mulheres? E a má notícia é que, olhando no conjunto, não houve diferença estatisticamente significativa. Na verdade, houve uma diminuição na taxa de aprovação de mulheres em 11 dos 16 comitês, e nos 4 comitês em que houve aumento, a diferença não é estatisticamente significativa. Foi observado um impacto no Comitê de Engenharia Elétrica e Biomédica, que foi o primeiro comitê a adotar esses critérios especiais em 2019. Então, se a gente compara os dados, as taxas de aprovação antes e depois da adoção, existe uma diferença, e a diferença é estatisticamente significativa. E a outra boa notícia é que a adoção dos critérios especiais fez diferença quando a gente compara os comitês que adotaram com os comitês que não adotaram. E essa diferença também é estatisticamente significativa. Para encerrar, a gente vê que, assim, no total, ainda não foi observada diferenças significativas dentro dos comitês que adotaram, né, comparando antes e depois, com exceção desse comitê de engenharia elétrica, que foi pioneiro, e a gente pensou em algumas possíveis explicações, né? Primeiro, a taxa de aprovação das mulheres nos comitês que adotaram os critérios antes, né, dessa adoção já era maior do que dos comitês que nunca adotaram. Então, os critérios especiais não tiveram um efeito tão grande, né? Mas, como houve uma diferença no comitê que adotou primeiro, a gente acredita que, se a gente fizer essa análise no horizonte temporal mais longo, a gente pode encontrar um resultado diferente, né? E o período de extensão atual, de 2 anos por adoção ou parto, pode não ser suficiente, né? Tem um estudo de pesquisadoras brasileiras que apontam que o nascimento dos filhos leva a um declínio imediato na produtividade científica das mulheres, que persiste por cerca de 4 anos após o evento. Então, esses critérios de 2 anos podem não ser suficientes. Em termos de agenda de pesquisa, a gente acredita que mais informações são necessárias sobre o gênero, especificamente sobre licença maternidade, porque a gente olhou o dado comparando homens e mulheres e não comparando aquelas que usaram os critérios especiais versus, né, os homens ou o conjunto maior, né? E também é necessária informação sobre outros tipos de cuidado com idosos, dependentes, que também podem afetar principalmente as mulheres. É isso, obrigada.